Muito boa tarde, senhores jornalistas. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 3.544 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 549 que no dia de ontem, cerca de 18%. Por outro lado, verificam-se 191 casos em internamento, dos quais 61 em cuidados intensivos. Registram-se 60 óbitos, que, uma vez mais, lamentamos e expressamos sentidas condolências às respectivas famílias. E, finalmente, verificam-se 43 casos de recuperação. Portugal já está na fase de mitigação da pandemia. Temos transmissão comunitária e, nesta fase, todo o Sistema Nacional de Saúde está pronto a dar respostas a doentes com Covid-19. Ainda esta manhã, falei com todos os presidentes das administrações regionais de saúde e me disseram que, de uma maneira geral, no terreno, centros de saúde, hospitais, estão operacionais, tendo criado já os respectivos circuitos de Covid e não Covid. E por isso, estamos todos obrigados a uma utilização criteriosa de todos estes serviços. A linha SNS 24 continua a ser a porta preferencial de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Esta nova fase obriga ainda cada um individualmente a aumentar os seus cuidados, porque é crucial que as pessoas não adoeçam, todas ao mesmo tempo, e os contactos sociais têm de ser reduzidos ao mínimo mais do que nunca. Sobre a testagem, chegaram ontem 5.000 testes dos 80.000 que estavam previstos para a semana. Os restantes chegam no início da próxima semana. Temos, como temos dito, 30.000 testes em estoque entre público e privado e estamos preparados para esta fase. Mas também sobre esta matéria temos hoje o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, Dr. Fernando Almeida, que poderá adicionar alguns esclarecimentos extra. Temos também várias encomendas a chegar a Portugal até domingo, quer de equipamentos de proteção individual, quer de material de testagem. O SNS tem vindo a ativar os planos de intervenção na saúde mental também em contexto de catástrofe. Neste momento, as regiões de saúde do Algarve, do Alentejo, de Lisboa e Val do Tejo, do Centro e do Norte, já têm planos ativados, o que vai permitir um conjunto de respostas em saúde mental integradas e articuladas com os diferentes níveis de prestação de cuidados. O apoio psicológico aos profissionais de saúde envolvidos no combate à epidemia também está assegurada e é crucial. Esta pandemia tem posto à prova os sistemas de saúde de todos os países do mundo. E creio que temos todos razão de nos orgulharmos do nosso Serviço Nacional de Saúde, nos seus diferentes níveis, nos hospitais, nos centros de saúde, nos serviços de emergência médica e também nos nossos profissionais que o compõem. Por isso, o meu muito obrigado a todos. Estamos à vossa disposição. Eu só quero acrescentar uma coisa muito pontual. Iniciamos, como disse o Sr. Secretário de Estado, a fase de mitigação e, portanto, é uma palavra para as pessoas que vão adoecer daqui para a frente. Até agora estavam habituadas a um circuito, quando adoeciam, ir para um hospital de referência e esse hospital depois encaminhava para onde fosse necessário. A partir de agora, muitas pessoas, como eu já disse ontem, vão ficar em casa. Isso é um bom sinal. Quer dizer que têm patologia ligeira e que a sua doença provavelmente vai evoluir bem. E é, mais uma vez, nesta fase de transição, dar confiança às pessoas a quem for dito
pela linha SNS 24, pelo seu médico assistente, pela sua enfermeira de família ou o que for, que o melhor sítio para ficar é no seu domicílio, que fiquem tranquilas. Muitos doentes, mas mesmo muitos, que passaram pelos nossos hospitais, depois foram para o domicílio e fizeram lá a sua recuperação em segurança, acompanhados por profissionais de saúde. Portanto, já temos esta experiência. Ficar no domicílio é uma boa opção para doentes com doença ligeira a moderada, sobretudo os muito ligeiros. Sabendo que, se por acaso a sua situação evoluir de patamar e agravar, obviamente terão outro tipo de atendimento. Portanto, era mesmo uma palavra de tranquilidade para todas as pessoas que esta noite e a partir de agora vão ser identificadas como Covid positivas, mas que vão ser aconselhadas a ficar em domicílio. Devem ficar com a tranquilidade de que estão a ser acompanhadas e, se for necessário, passarão para outro nível de cuidados. Obrigada. Boa tarde. Pegando então das suas palavras, doutora Graça Freitas, agora para a TVI, perguntava-lhe se este novo patamar obriga a mais testes, uma vez que a evidência também científica internacional é de que testar é uma estratégia eficaz para controlar a doença. Portanto, se este patamar significa que se vai testar mais, se vai ser essa mais a aposta por parte das autoridades de saúde, e também o que é que as pessoas na prática podem contar a partir de hoje? Ou seja, este contágio passou a ser comunitário, portanto as pessoas quando ligavam para o SNS 24 teriam que ter um link, uma ligação a um caso suspeito ou positivo para que fossem tratadas ou encaminhadas para os serviços de saúde. Neste momento, quais são os sintomas, o que é que na prática as pessoas podem contar e de que forma podem agir imediatamente para que a doença seja tratada e não tenha evolução mais grave. Peço alguma tolerância também, porque o patamar é diferente e o risco e a gravidade da situação é diferente. Perguntava-lhe também quanto ao número de mortes, se é preocupante. Há aqui, de facto, um crescimento mais acentuado hoje face a uma tendência que tem-se registrado até agora. Se acha que essa é um sinal preocupante e só, se me permite, quanto aos cuidados intensivos, também há aqui um crescimento mais significativo, se isso pode indiciar uma pressão maior sobre os serviços nas próximas semanas. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, começar pelo fim. A doença, já nós explicamos várias vezes, é uma doença de longa evolução, portanto não é uma doença que se inicia e termina em poucos dias. E, portanto, obviamente, à medida que temos mais doentes e que vai passando mais tempo desde o início da doença, poderemos ter doentes em situação já mais grave. Portanto, já chegaram àquele patamar da gravidade. Podem não ter começado a doença graves, mas foram evoluindo para a gravidade. E, obviamente, alguns destes casos graves vão evoluir para morte, infelizmente, mas é a história da doença. Dentro da letalidade, a letalidade geral do nosso país é pouco superior a 1, para todos os grupos etários, 1.1, um bocadinho mais, mas é de facto mais elevada nos grupos etários mais velhos, acima dos 70 anos, o que está de acordo com a literatura e com a experiência de outros países. Portanto, até agora, em termos de letalidade, portanto, o número de pessoas que morrem em função daquelas que adoecem, nós em Portugal estamos dentro do que seria expectável. E, portanto, o número de mortes vai aumentando à medida que aumenta o número de doentes e que passa mais tempo sobre a data de início da doença. Disse uma coisa muito importante. De facto, neste momento já não estamos preocupados com a ligação epidemiológica, com o chamado link. Portanto, o critério para ligar para a saúde 24, para o SNS 24, é sintomas, é ter sintomas. Sabe-se hoje que até o sintoma mais precoce e aquele que aparece, enfim, e que dá mais nas vistas, digamos assim, é a tosse. Portanto, a tosse, a febre e depois a dificuldade respiratória, numa altura em que já acabamos a época gripal, e se não for uma pessoa que tenha alergias frequentes e que tussa frequentemente por outros motivos, isso deve levar essa pessoa sem pânico e com calma, se o seu estado for estável, a procurar o apoio da linha SNS 24. Volto a dizer, sem pânico, porque não há um agravamento súbito dos sintomas e, portanto, as pessoas que comecem a ter sintomatologia devem procurar a triagem sem entrar em pânico. Portanto,
não se passa diretamente de uma fase de tosse para depois ter uma dificuldade respiratória grave. Portanto, essa é de facto uma característica muito importante, não é preciso referir nem viagem nem ligação a outro doente. Se houver essa ligação podem referir, mas o que interessa aqui de facto é ter sintomas. Dito isto, em relação aos testes, nós sempre temos feito os testes que têm sido necessários para tirar dúvidas, ou seja, estas pessoas todas que vão aparecendo no sistema com sintomas que sejam compatíveis com a doença têm sido testadas e por isso há dias em que aparecem mais pessoas no sistema, porque mais pessoas manifestam sintomas, fazemos mais testes. Outros dias aparecem menos pessoas na nossa malha de rastreio, faremos menos testes. Mas é óbvio que com este alargamento e com esta capacidade de captar pessoas com sintomas muito precocemente, é provável, e à medida que a epidemia sobe, que o número de testes por dia também aumente. E a nossa capacidade vai aumentar, porque nós neste momento já temos terminada, toda a tramitação para que o setor privado possa fazer testes complementarmente ao setor público e, portanto, num determinado agrupamento de centros de saúde, numa determinada área de um hospital, para aquelas pessoas que ficam em casa, mas a quem vai ser emitida uma requisição para ir fazer o teste, será feito o teste num serviço público, se houver capacidade, ou num serviço privado. E isso também poder-se-á fazer em domicílio, se as pessoas, por exemplo, estiverem acamadas ou se forem muito idosas. Portanto, as administrações regionais de saúde e os agrupamentos dos centros de saúde, perante uma norma que nós emitimos já há uns dias para se prepararem, estão a criar estes mecanismos por forma a que as pessoas que forem apanhadas naquela triagem do SNS 24, porque têm sintomas positivos, tenham acesso a um teste, que esse teste se faça o mais próximo possível das pessoas e no tempo mais curto possível para detectarmos precocemente casos positivos. O teste interessa mais para detectar um positivo do que para detectar um negativo. Um negativo pode estar negativo hoje e tornar-se positivo daqui a 2 ou 3 dias, mas um positivo tem a grande vantagem que logo que dá positivo, nós conseguimos isolá-lo do resto do seu agregado familiar ou da sociedade e, portanto, quebramos aqui a transmissão. O objetivo do teste é, sobretudo, detectar casos positivos precocemente para os podermos isolar. Uma vez que, como disse, os casos negativos não significam grande coisa porque mais uns dias depois uma pessoa pode ter outro contacto com o vírus ou estar em período de incubação e desenvolver um teste positivo. Espero ter respondido. Exatamente. Não. Desde que tenham sintomas, mais uma vez há um algoritmo, porque portanto são uma série de perguntas que são feitas à pessoa e os sintomas podem ser outra coisa qualquer e sai da linha não-Covid, do atendimento Covid e passa para não-Covid. Se for considerada uma pessoa suspeita de poder ter uma infecção por Covid, a própria linha, naqueles 80% de pessoas mais ou menos que ficarão em casa, poderá e vai emitir uma requisição automática de um cheque, como se fosse um cheque, uma requisição para ir fazer o teste. Portanto, quem for triado como suspeito de ter Covid vai ter acesso a um teste, está bem? Só para tentar perceber, portanto, isso quer dizer que o número de casos suspeitos que existem hoje em dia, se formos a ver os números dos casos suspeitos, isso quer dizer que a capacidade de fazer testes tem que aumentar significativamente. Porque se estes casos suspeitos são, em grande parte, Covid, e se estas pessoas vão continuar a ligar para o SNS 24, portanto, quer dizer que a capacidade de fazer testes tem que aumentar. Isso tem sido sempre assim. Portanto, nós até à data tivemos um número grande de suspeitos. Tivemos 22.257 pessoas suspeitas ao longo deste tempo em que a epidemia está em Portugal. E todos estes suspeitos, estes 22.257 foram submetidos a teste. Além destes, muitos mais fizeram teste, mas estes, garantidamente, qualquer pessoa suspeita teve acesso ao seu teste. E, portanto, o que vamos fazer agora é continuar a mesma metodologia. Qualquer pessoa suspeita vai ter acesso ao teste.
À medida que a curva epidémica sobe, obviamente vão aumentar todos os dias o número de suspeitos e, obviamente, ser-lhes-á feito o teste. Portanto, esta é a lógica. À medida que a curva sobe, aumenta o número de suspeitos. Alguns vão ser negativos, outros vão ser positivos, mas todos são testados. E é por isso que temos estado a reforçar a capacidade de teste, não só ao dia, mas a capacidade da reserva ou do estoque de testes para que, à medida que aumentam, nós consigamos aumentar essa capacidade de fazer testes. E, obviamente, estes estoques e estas reservas também são alimentadas diariamente com novas aquisições. Portanto, isso é como tudo na gestão de estoques para uma necessidade. Agora, obviamente, respondendo à sua pergunta, é assim. À medida que a curva sobe, vão aparecer mais suspeitos no sistema e, portanto, estes suspeitos serão testados. Pegando nesta questão precisamente dos testes, os testes rápidos vão ser uma opção, por exemplo, para lares, para organismos públicos, e perguntava também, porque temos essa indicação de que já há organismos públicos com estes testes rápidos, se há a garantia de que estes testes vão funcionar, tendo em conta que o El País, por exemplo, hoje publicava que em Espanha estes testes rápidos são falaciosos. E continuando aqui com as questões, perguntava também se há uma cadeia de contágio, isto em relação à questão dos lares e de ser uma das situações onde há mais casos são os lares, se há uma cadeia de contágio entre a Casa de Saúde da Idenha e o Hospital Amadora Sintra, porque temos a informação de que havia uma enfermeira comum entre os dois locais que terá testado positivo e se confirmam que há aqui uma cadeia de contágio. E por último perguntava, e esta é uma questão precisamente para a Diretora-Geral da Saúde, se confirma que foi revogada o poder de decisão das autoridades locais e regionais para obrigarem a quem entra nas fronteiras portuguesas ficar de quarentena obrigatória, ou seja, isolamento profilático obrigatório, e com que base é que tomou esta decisão e com que base é que revogou essa quarentena obrigatória e se isto não é perigoso? Se me permite, senhora. O teste eu não falarei, sim. Depois falarei das outras duas questões, está bem? Fernando Almeida sobre testes. Muito boa tarde. Em relação à sua questão, deixe-me tentar esclarecer 2 ou 3 questões em relação àquilo que foi dito e aquilo que disse sobre o que se passa em Espanha e que passa noutros países sobre testes rápidos. Tem havido sempre a tendência e a tentação de se avançar para testes rápidos. O Instituto Ricardo Jorge tem sido bastante ponderado e tem aconselhado sempre o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, na utilização destes tipos de testes. Como sabe, os testes que são recomendados, tanto pelo ECDC como pela Organização Mundial de Saúde, são aqueles clássicos do PCR em tempo real. Eu peço desculpas estar a utilizar, mas penso que depois de tanto tempo já consegue perceber o que é que nós queremos, ou seja, de base, biologia molecular, e que nós identificamos claramente o gene, claramente o vírus. Há outros 3 tipos de testes, que são os testes chamados rápidos, e que nenhum teve parecer ainda positivo do Instituto Ricardo Jorge, nem do Infarmed. E independentemente, e também aproveito para esclarecer que o facto de um teste ter marcação CE pode não ser do Infarmed, pode ser de um outro país qualquer que tenha essa competência, não significa que o teste não seja apropriado. Aqui a questão que se deve colocar muito bem é sobre a utilização deste teste e em que circunstâncias é que estes testes devem ser utilizados. Diria eu, então, o seguinte: quando nós queremos vigiar e queremos fazer estudos de sequenciação e de identificação do gene para um diagnóstico rápido, não há volta a dar. Os testes que são utilizados são de PCR em tempo real. Se nós quisermos utilizar outro tipo de avaliação, nomeadamente os testes rápidos, mas de base serológica, em que nós vamos detectar uma coisa que se chama IgM ou IgG, e que são, de facto, os anticorpos que as pessoas desenvolvem a um contacto com a infecção, nós temos que ser muito cerimoniosos e muito parcimoniosos e muito criteriosos na utilização deste teste. Eu vou-lhe dar o exemplo de que estes testes, quando são utilizados nas pessoas, só são detectados IgGs e IgMs, portanto, estes anticorpos, cerca de entre 7 a 10 dias depois da infecção. Ora, como deve perceber, nós não podemos utilizar este tipo de teste
para perceber aquilo que a senhora Diretora-Geral disse, se são positivos ou são negativos, e são como fonte de seleção. Poderão ser muito válidos e vão ser claramente muito válidos para uma fase subsequente que não vai demorar muito, para percebermos o nível de imunidade de que a população portuguesa já tem em relação ao coronavírus. Faço-me entender? Portanto, a utilização destes testes tem estes critérios técnicos e clínicos. Poderá eventualmente ser utilizado numa fase que um grupo de trabalho nós estamos a fazer, de perceber em que circunstâncias em que algumas das populações, nomeadamente profissionais de saúde, poderão regressar ao trabalho ou não poderão regressar ao trabalho, poderão ser em termos de vigilância da parte sorológica. Esses são os testes que nós estamos a referir, que são utilizados, são bons, mas têm um critério muito definido de utilização. Há outro tipo de testes, e é aquele que me está provavelmente a referir-se quando falou do caso de Espanha e também de Inglaterra, que tem a ver com o diagnóstico rápido, mesmo de antigênio, ou seja, aqui já não é o anticorpo da pessoa, é as partículas da superfície que se chama antigênio do vírus, em que temos aqui que refletir muito bem sobre a questão da sensibilidade e da especificidade do teste. Ou seja, eu tenho que ter um teste que, quando me diz que é negativo, é mesmo negativo. Ou, quando é positivo, é mesmo positivo. E em relação àquilo que me falou, o grande problema é esta questão de que muitos destes testes, e não vou mencionar, obviamente, marcas, nem laboratórios, têm alguns problemas de sensibilidade em relação àquilo que é suposto ter e que nós devemos ter garantias. Em relação à especificidade, ou seja, a parte dos testes positivos, o problema poderá não ser tão complicado. Mas repare, eu ter uma pessoa que é neste teste negativo e, na verdade, ficarmos todos descansados em que é negativo e a pessoa, de facto, não é negativa e anda a disseminar a sua informação. Relativamente à questão que colocou da senhora enfermeira de Idanha e do Hospital Fernando Fonseca, não há ainda uma correlação definitiva e com toda a certeza destes links e destas correlações epidemiológicas. O que lhe queria dizer é que até ontem o Hospital Fernando Fonseca fez cerca de 800 testes. Na passada sexta-feira começou a testar quer doentes, quer profissionais destes serviços e em função também do grau de contacto e do risco, do próprio risco de contágio. E, portanto, que o Hospital Fernando Fonseca vai com certeza testar todos os profissionais, todos os doentes que se justificarem, obviamente que são testes feitos com o respectivo critério. Mas foi detectado o coronavírus em utentes que não tinham saído do hospital e que não tiveram qualquer outra relação fora do hospital, a não ser com os profissionais médicos? Isso aconteceu? A informação que tenho é que houve 7 profissionais positivos e que foram rastreados todos os doentes e todos os profissionais do serviço. E foram identificados 7 doentes positivos que não tinham sintomas, portanto estavam assintomáticos e que estavam internados até por outras razões que não tinham a ver com esta epidemia. E, portanto, neste momento há mais também cerca de 30 doentes internados no HFF com Covid positivo. O que lhe garanto e o que lhe digo mais uma vez é que todos estes profissionais e todos estes doentes com o respectivo risco de contágio e com os respectivos contactos serão testados. Então, em relação à questão da revogação, é uma revogação meramente temporária, porque criamos aqui um mecanismo novo para fazer estas determinações da Autoridade de Saúde, para criar alguma uniformidade nacional e para que fique claramente fundamentada a razão por que se tomou essa medida, ou seja, são as autoridades de saúde de nível local e regional que avaliam o risco para a saúde da sua população e, em função disso, fazem a determinação. Neste momento só está temporariamente revogado
para uniformizar procedimentos, ou seja, uma autoridade de saúde que no seu local ou na sua região entenda que deve impor determinado tipo de medidas coletivas que interfiram com uma série de pessoas ao mesmo tempo, deve propor à Autoridade de Saúde Nacional, que depois articulará com a tutela, nomeadamente com a Sra. Ministra, para concertar com os outros ministérios as medidas a adotar. Portanto, é apenas uma forma diferente de funcionar, sendo que cabe à Autoridade de Saúde territorialmente competente, seja do nível local, seja no nível regional, fazer a avaliação do risco, perante essa avaliação do risco, fundamentar como é que chegou àquele tipo de avaliação e propor as medidas. Essas medidas vêm a mim, que sou a Autoridade Sanitária Nacional, a Autoridade de Saúde Nacional, que articularei com a Sra. Ministra para efeitos de articular com outros ministérios, porque, como sabe, muitas destas medidas não são estritamente do domínio da saúde, são também do domínio, por exemplo, da administração interna. E, portanto, é uma revogação que dura apenas umas horas. Neste momento eu já tenho propostas dos meus colegas autoridades de saúde com esta avaliação do risco e as medidas que acham que são pertinentes. Vou analisar essas propostas, vou submeter à Sra. Ministra e, obviamente, muitas delas serão aprovadas porque volto a dizer, a autoridade de saúde do local ou da região, conforme o território que estiver em causa, que tem que avaliar o risco desse local ou região, fundamentar e propor medidas. O papel nacional é apenas de harmonização. Só para esclarecer, esta regulação era de data de dia 24. Sim. Neste período transitório, garantem que todas as pessoas que entram em Portugal vão ficar de quarentena? É possível dar essa garantia? Ou abre-se aqui, neste período, a possibilidade dessas pessoas que entram não ficarem de isolamento? Como sempre, nos períodos transitórios, são as horas ou os dias, neste caso serão horas, que teremos para nos adaptar. E à autoridade de saúde cabe sempre o recurso, sempre. Pode tomar sempre decisões pessoa a pessoa. Portanto, uma decisão relacionada com uma pessoa em concreto que deve ficar em quarentena será sempre tomada unilateralmente pela autoridade de saúde. Estas coletivas que implicam, de facto, grandes movimentos de pessoas é que podem ficar durante umas horas interrompidas. No entanto, há flexibilidade suficiente para que, durante o período de transição, as autoridades de saúde continuem a fazer o seu trabalho e, se acharem que determinados fluxos de pessoas que vêm para o nosso país devem manter a quarentena, nós não estamos a impedir que ninguém passe fronteiras. Claramente é preciso dizer isto. O que só estamos a dizer é que quem passar uma fronteira deverá ficar em confinamento obrigatório, como diz o decreto 2A do estado de emergência. E, portanto, não é uma interrupção da circulação de pessoas, é apenas uma condição que, quando passa a fronteira, deverá ficar em confinamento. Dito isto, também neste momento em que estamos praticamente todos em confinamento, não obrigatório, mas em confinamento por força do estado de emergência, não será uma medida muito difícil de manter, mesmo durante estas horas de transição em que fica revogado o despacho das autoridades de saúde. São apenas períodos de transição, o risco é um risco controlado e será reposto novamente o tipo de medidas que for considerado pertinente. Só para se perceber, quando é que fica resolvida a situação? Olha, quando eu sair daqui vou começar a autorizar novamente as decisões com caráter já uniformizado e de nível nacional. Que aqui o que interessa é que, de facto, as medidas sejam consequentes em todo o território. Não são obrigatórias de ser acionadas em todo o território. Volto a dizer, depende do risco daquela população e daquele espaço. Mas devem, ao menos, ter algum tipo de harmonização, e foi só por isso que tomamos essa medida. Não é tirar o poder às autoridades de saúde, porque a avaliação do risco continua a ser das autoridades de saúde, a proposta de medidas continua a ser das autoridades de saúde. Doutora Susana Oliveira, Agência Lusa, perguntava-lhe em relação às opções terapêuticas. A norma que hoje entrou em vigor tem uma série de estratégias terapêuticas, nomeadamente para os doentes internados. O que lhe perguntava era, os nossos doentes já estão a ser tratados, os internados, com os medicamentos que habitualmente são usados para ébola e malária, paludismo, e se há indicação de algum daqueles 43 doentes dados como recuperados até hoje, se foram tratados com algum destes medicamentos. Muito bem. Os nossos doentes estão a utilizar todo o arsenal terapêutico disponível no mercado. Isso lhe garanto que nós temos os mecanismos todos no nosso país para que os nossos doentes, de acordo, obviamente, com a sua situação clínica, que é completamente diferente,
utilizem a terapêutica. Alguns destes doentes que estão recuperados e que até fizeram convalescença em casa precisaram de terapêutica mínima ou quase nenhuma. Outros terão precisado de terapêutica mais intensiva e, portanto, essa decisão depois é avaliada caso a caso pelo médico assistente. Aparentemente resultam, mas como sabe, são medicamentos que estão a ser utilizados fora da indicação primária, principal, e nós ainda temos uma casuística muito pequena em Portugal para tirar conclusões. Nós estamos a aprender muito e a basear-nos também na casuística dos outros países. Portanto, tudo aparenta que dá resultado, estamos a usar. Quando tivermos mais utilização em Portugal, contribuiremos para a ciência a nível mundial com os nossos resultados. Obviamente, os nossos clínicos estão a fazer essa avaliação. Boa tarde. Pergunta enviada pelo Jornal de Negócios. Quantos doentes por Covid estão internados em hospitais privados e quantos dos casos totais confirmados estão nestes hospitais internados? Pode repetir a segunda parte da pergunta? Portanto, dos casos totais, quantos doentes é que estão internados nos hospitais privados? Até ontem, portanto, até às 0 horas do dia de hoje, nós estávamos em fase de mitigação, de contenção, peço desculpa. Quer dizer que onde quer que fosse detectado um doente positivo, como sabem, era enviado para um hospital de referência. E, portanto, só a partir das 0 horas de hoje é que os hospitais privados não têm que enviar o doente para o hospital de referência. E, portanto, a partir de agora é que nós vamos começar a ter essa contabilidade feita. Não quer dizer, dito isto, que um doente que estivesse internado num hospital privado, aparentemente por outro motivo, tenha sido testado positivo para a Covid e continuasse a ser lá tratado. Mas a norma até ontem era que os doentes fossem enviados para hospitais de referência, que eram todos públicos. Pergunta enviada pelo Diário de Notícias. Na conferência de imprensa do dia 17 de março, a doutora Graça Freitas disse que os doentes crónicos que necessitassem de medicamentos disponibilizados pelos seus hospitais iriam passar a recebê-los em casa. No entanto, ao Diário de Notícias têm chegado várias denúncias em sentido contrário. Num dos casos que se refere a uma pessoa que mora a 60 km de Lisboa e que o Hospital Santa Maria teria respondido por telefone a este doente que não haveria solução ainda e que quem quisesse teria que ir ao hospital buscar os medicamentos. Como é que um doente crónico a que não é permitido andar na rua sai para ir ao hospital buscar a sua medicação? Muito bem. Há uma norma, essa norma foi feita entre o Infarmed e a Direção-Geral da Saúde e a norma aponta exatamente no sentido de que os doentes crónicos nessas circunstâncias possam receber os medicamentos através de múltiplos canais, até do canal da distribuição através das farmácias, por exemplo, junto da sua zona. O que quero aqui dizer, e eu volto a realçar isto, é que nós não estamos num mundo perfeito, estamos num mundo em adaptação e entre sair a norma e serem agilizados em todo o local, em todo o país, todos os mecanismos tendentes a cumprir a norma, pode haver uma decalagem de dias. Obviamente esses doentes vão ter que ter uma solução entre o hospital e os parceiros que estão previstos na norma e as várias soluções possíveis vai ter que ser encontrada uma e, portanto, será um caso pontual, apanhado no momento de transição de uma forma de funcionar para a outra, mas que obviamente o sistema vai ter que resolver e, como lhe digo, existe a norma, estão feitas as especificações e a forma como devem ser dadas as respostas a esses doentes, depois o cumprimento da norma, a operacionalização da norma leva mais alguns dias e há hospitais que já estão completamente alinhados nesse sistema de fornecimento e outros que não estarão. Aqui pedimos aos doentes, enfim, que compreendam que às vezes há esta diferença entre o dia em que sai a orientação ou os dias em que saem as orientações e o tempo que leva a operacionalizá-las. Obviamente os hospitais terão obrigatoriamente que fazer um esforço para cumprir a norma e para arranjarem soluções para poder servir os seus utentes. Os hospitais terão que o fazer. Última questão enviada pelo canal S+. As 3 ordens profissionais, médicos, farmacêuticos e enfermeiros, que juntas representam 140 mil pessoas, fizeram uma carta aberta ao Primeiro-Ministro chamando a atenção para a falta de material de proteção e de não estarem a ser suficientemente testados.
O Sr. Secretário de Estado tem vindo sempre a prometer o reforço de materiais, mas já se apercebeu que isso não acontece? No fim de tudo isto, quem é que vai assumir a responsabilidade política, social e moral pela morte de centenas de profissionais de saúde? O que posso dizer é que assumo a responsabilidade daquilo que disse. Foram distribuídos durante esta semana cerca de 150 mil EPIs pelas diferentes administrações regionais de saúde, que depois, obviamente, no braço de articulação com as respectivas instituições e a SES, vão fazendo a sua respectiva distribuição. Penso que está ligado. Pronto, obrigado. Estava a dizer que tem sido distribuído pelas cerca de 150 mil EPIs, que são distribuídos pelas administrações regionais de saúde, e depois são distribuídos de acordo, de uma forma com equidade e com proporcionalidade pelas diferentes instituições, hospitais e ACES. E, portanto, estes foram os números que foram distribuídos. E, como também disse, durante esta semana, essa distribuição vai ser reforçada de acordo com aquilo que é as aquisições que vamos fazendo. Deixe-me dizer que tem havido também muitas respostas locais, o que é muito positivo, porque recupera muita da nossa capacidade produtiva ao nível local, ao nível das regiões. E isso, os hospitais têm acionado mecanismos que permitem também fazer essas aquisições, ou seja, tem havido respostas locais, nomeadamente relativamente a esses equipamentos de proteção individual, o que é de facto muito importante e muito bom de assinalar. Dizer também que as ordens profissionais têm sido inexcedíveis, e mais uma vez eu digo, inexcedíveis, na colaboração que têm dado. E também dizer que esta norma que hoje saiu coloca os profissionais de saúde como profissionais que têm prioridade estes equipamentos. É evidente que, à medida que este surto, com o seu dinamismo, com a sua flexibilidade, vai aumentando, o número de casos vai aumentando também a nossa responsabilidade em aumentar a capacidade de proteção destes grupos de profissionais. E, portanto, o que lhes posso dizer, e assumindo essa responsabilidade, tal como assumi as declarações que referi, é de que esse reforço vai ser também efetuado nas próximas semanas.